Olá pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação, o professor Emanuel Avelino aqui, como prometido, trouxe mais uma obra, mais um diálogo platônico para que nós possamos comentar e refletir aqui. A Apologia de Sócrates, eu estou aqui com duas versões, a versão dos pensadores da nova cultura e esta da nova fronteira, a qual eu li recentemente para trazer à tona este comentário, digamos assim, desta obra. Pois bem, pessoal, eu vou folheando e vou discutindo alguns pontos com vocês, tá bom? Pois bem, antes de mais nada, vamos começar pelo título, não é isso? Apologia de Sócrates. Apologia, a grosso modo, significa defesa. Então aqui trata-se da defesa do Sócrates, mas alguém que se defende de alguma coisa. Pois bem, o Sócrates recebe duas acusações. A primeira é de corromper os jovens, né, de desvirtuar os jovens, de desviar os jovens daquilo que a cidade estabelece como correto. A segunda acusação do Sócrates é de ateísmo, de negar os deuses. Ele começa dizendo o seguinte: olha, cidadãos atenienses me acusaram de corromper os jovens e de ateísmo, e falaram de mim com tão veemência que até eu cheguei a duvidar se de fato não sou tais coisas. Comecei a duvidar de mim mesmo. Aqui nós estamos falando, né, desses sofistas, que são, né, mestres de retórica, de oratória, da dialética erística, de persuadir as pessoas. Então, eles falavam com tão veemência, acusando Sócrates, que o Sócrates disse que até ele mesmo passou a duvidar dele, se não era tais coisas, né? O Sócrates prossegue, pede apenas duas coisas, né? Ao juiz que examine se aquilo que ele está falando é a verdade, porque esta é a virtude do orador, falar a verdade. E o Sócrates pede para que tanto os cidadãos atenienses quanto o juiz não olhe se ele fala de maneira ornamentada, de maneira bela, de maneira eloquente, mas se o que ele está falando é a verdade, porque essa é a virtude do orador. E pede também que o juiz, né, haja de acordo, em consonância com a sua finalidade, que é julgar se aquilo que ele está dizendo é verdade ou não. O Sócrates, ele começa dizendo que tem dois acusadores, né? Os acusadores antigos, aquele se refere ao Aristófanes, que é um comediógrafo, numa obra As Nuvens, sugere que o Sócrates é uma espécie de sofista que ensina os jovens em prol de dinheiro. Ou seja, o Aristófanes escreve peças de teatro, portanto aqui nós temos uma narrativa. O Sócrates vai dizer, olha, que estes meus acusadores, né, os antigos acusadores, as calúnias que eles trazem contra mim, elas são mais perigosas, porque elas já vêm de muito tempo, insidiosamente. As narrativas já foram adentrando no imaginário de algumas pessoas, que as pessoas começam a acreditar que, de fato, eu sou aquilo que dizem que eu sou e que eu faço aquilo que dizem que eu faço, pela qual, creio eu, subdizia, né, os novos acusadores. Portanto, o Sócrates diz, olha, ele se defende aí dos antigos acusadores, dizendo, olha, eu não sou sofista, eu nem sequer ganho para isso, certo? Eu nem ganho para isso. Sofistas são aqueles que ensinam, né, de maneira relativista, a vencer os debates em praças públicas, a política e etc., a defender, né, pontos de vista. Eu sou um filósofo e estou mais preocupado com a verdade. Então, o Sócrates defende aí das acusações, né, feita pelos antigos, né, defesa contra os antigos acusadores. O Sócrates, ele recebe uma missão. Xenofontes, que é um de seus amigos, ele vai até o oráculo de Delfos. Ele pergunta para o oráculo de Delfos, para Pitonisa, que é uma espécie de divindade, se há na Grécia um homem mais sábio, ou alguém mais sábio do que Sócrates. E o oráculo de Delfos diz que não há. Xenofonte vai dizer, né, vai ter com Sócrates, o oráculo de Delfos diz que você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Sócrates, por sua vez, né, questiona, mas logo eu que sei que nada sei, como eu posso ser mais sábio? Tantos homens famosos, de status, de eloquente, homens de poder existem por aí. Existem pessoas muito mais sábias do que eu. Então o Sócrates, ele faz um empreendimento, que é demonstrar que o oráculo de Delfos e Xenofontes estavam enganados e que ele não é o homem mais sábio. Então ele vai fazer uma pesquisa e entre os primeiros
trata-se dos homens políticos. Sócrates vai até os homens políticos e vai ter com eles, né? Tem poder, tem status. E o Sócrates percebe que os políticos, mas também, né, Sócrates, você vai buscar sabedoria entre os políticos, né? Fica difícil. Você vai ter com estes homens arrogam saber, sendo que eles não sabem. E o Sócrates diz, olha, a diferença entre eu e estes homens é apenas uma. Eles acham que sabem, quando na verdade não sabem. Eu, né, também não sei. Mas uma coisa que eu sei é que eu nada sei. Ou seja, eu reconheço a minha própria ignorância. Eu não saio por aí dizendo que sei algo que eu não sei. Mas eu sei que eu não sei. Ou seja, eu reconheço a minha ignorância. Então Sócrates vai até o segundo grupo para demonstrar que existem homens sábios. Então Sócrates, não, então os políticos não são sábios, então são os poetas. O Sócrates vai até os poetas, vai ter com eles, porque eles escrevem, né, belas obras, né, obras lindíssimas, belas. E o Sócrates pergunta aos poetas sobre os seus próprios escritos. E o Sócrates percebe que os poetas são ignorantes a respeito daquilo que eles mesmos escrevem. Ou seja, eles não compreendem bem aquilo que eles mesmos escrevem. E Sócrates conclui que eles produzem aquelas obras belas mais por uma inspiração divina ou de por vocação do que por sabedoria de compreender a profundidade daquilo que eles escrevem. E o Sócrates constata que estes poetas também não são sábios. E mas arrogam serem sábios. E por fim, Sócrates diz, mas possui os artistas, os artífices, estes sim, né? Eu vou ter com eles e creio que eles também, né, vão poder demonstrar que são sábios, mais sábios do que eu. E ao chegar aos artífices, aos artistas, o Sócrates constata que também os artesãos não reconhecem a sua própria ignorância. E pior, pelo fato de ser tão bom no seu próprio ofício, eles acham que são especialistas e que também são bons em outras matérias. Eu vou ler um trecho para vocês. Pelo simples fato de saberem bem sua arte, cada um deles pressupunha ser sapientíssimo, mesmo em outras coisas mais importantes e difíceis, e este grande defeito obscurecia toda a sua sabedoria. Então, o fato de você ser um bom cantor, um bom ator, um bom artesão, um bom artífice, ser bom em alguma arte, não implica que necessariamente você vai ser bom em outras áreas. E o Sócrates elenca aqui um problema, né, muito recorrente hoje em dia. Às vezes a pessoa é talentosíssima, mas ela quer dar pitaco em uma outra seara em que não lhe cabe. Na sua seara, como cantar, atuar, dançar, tocar instrumento, são belíssimos, mas isso não lhe dá autoridade para tratar de outros temas. E é aí onde o Sócrates constata que também os artífices são ignorantes, né? Não são sábios. E aí o Sócrates reconhece o porquê dele ser mais sábio do que estes homens. E o simples fato dele reconhecer a sua própria ignorância. Então, o Sócrates entende, olha, eu já sei por que o oráculo de Delfos diz que eu sou o mais sábio dentre ou entre estes homens. Não é porque eu sei, mas é porque eu reconheço a minha ignorância e reconheço que não sei. Enquanto eles, por serem ignorantes, não reconhecem que assim o são. Eles não reconhecem que, na verdade, não são sábios. Eles não são. Eles parecem ser, mas não são. Olha a palavra, parecer. Para significa ao lado. É aquilo que está do lado do ser. Mas o ser é aquilo que é. E o pior, por serem ignorantes, não reconhecem a própria ignorância. E o Sócrates, né, reconhece a própria ignorância e, portanto, busca saber alguma coisa. E é justamente por isso que estes, né, são os acusadores de Sócrates. Acusam Sócrates. Então Sócrates começa a se defender. Sócrates é acusado por isso, porque ele vai lá e demonstra a ignorância desses indivíduos, e esses indivíduos ressentidos o acusam.
Então, Sócrates defende, a primeira acusação dele é contra corromper os jovens. Em relação a Meleto, e o Sócrates diz, olha, Meleto, cara, você está me acusando de uma coisa que você nem parou para pensar propriamente dito, disto que você está me acusando. Ora, você está me acusando de corromper os jovens e o que eu faço é ensinar virtude para os jovens. E ao ensinar virtude, que são hábitos, bons hábitos, as pessoas se tornam melhores. E veja, se eu ensinasse, se eu corrompesse os jovens se tornariam pessoas más. E eu caminho com esses jovens, eu tenho contato com eles. Ora, se eu os corrompo, tornando-os piores, tornando-os maus, mais cedo ou mais tarde o prejudicado seria eu, porque se eu os torno maus, essa maldade poderia se tornar contra mim, e tudo que eu faço é ensinar virtude, é ensiná-lo a se tornarem melhores, a cultivarem bons hábitos, a examinar a própria vida. Mas me responda, Meleto, quem são responsáveis por tornar os jovens melhores? E aí o Meleto vai falar, né, dos juízes, vai falar dos cidadãos que ali estão, vai falar também dos senadores. E Meleto diz que todos eles fazem os jovens melhores. E o Sócrates diz, ora, mas que feliz que sou, apenas eu corrompo os jovens? Mas pare para pensar comigo, Meleto. Se tu precisa treinar cavalos, adestrar cavalos, você acha que todos ou qualquer pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa? Ou seria necessário aqueles que entendem, né, de cavalo? E que aqueles que entendem de cavalos são uma minoria. Da mesma forma, para educar os jovens, não são todos que fazem dos jovens melhores, mas aqueles que entendem de educação, que entendem das virtudes, portanto, também são poucos. Repito, Meleto, você nem sequer parou para pensar a despeito das acusações que você faz à minha pessoa. A segunda acusação que tu me faz, Meleto, é de ateísmo, e tudo o que eu fiz até hoje foi por causa de Deus. Um Deus que fala comigo, um daimon, né? Não leia-se aqui Deus aos moldes do cristianismo, né? O advento do cristianismo ainda não aconteceu. Estamos falando dos anos 300 a.C. Então, Meleto, veja, você me acusa de ateísmo, mas ao mesmo tempo você diz que isso que eu faço é demoníaco. Ora, demoníaco pressupõe a existência, né, de seres transcendentes. E se existem demônios, também existem deuses, né? Então, olha, o ateísmo aqui que o Sócrates está sendo acusado é de não crer nos deuses da cidade. Mas ele mesmo evoca dizendo que tudo que ele fez foi por causa desse Deus, desse daimon, que falava com ele. E ele recebe essa missão desse Deus, a missão divina do Sócrates, né? E qual seria essa visão? Diz ele lá pelas tantas, que deveria viver filosofando e aplicando-me a conhecer a mim mesmo e aos outros. Essa é a missão do Sócrates. Mas não faço outra coisa, em verdade, com este meu andar, né, filosofando por aí, senão persuadir a vós, jovens e velhos, que não deveis cuidar nem do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa antes, e mais que da alma, para que ela se torne ótima e virtuosíssima, e que das riquezas não nasce virtude, mas da virtude nascem as riquezas, e todas as outras coisas que são bens para os homens, tanto para os cidadãos individualmente, quanto para o Estado. O que o Sócrates está dizendo, o que fiz foi examinar a minha própria vida e os outros, filosofar, examinando a minha própria vida e a vida dos outros, e mostrando para vocês, jovens, velhos, né, que não deveis buscar cuidar do corpo, né, e das riquezas antes do cuidado da alma, né, que é o centro da nossa identidade. Ou seja, que a riqueza não gera pessoas virtuosas, mas que a virtude gera a riqueza. Então, o Sócrates tinha a compreensão de que apenas cidadãos virtuosos poderiam trazer à tona uma polis, né, uma cidade melhor,
um estado melhor. Que o estado não seria melhor se os indivíduos não buscassem a virtude, não examinassem suas próprias vidas. Então é por isso que vocês me acusam à morte. Mas veja bem, escutai então o que me aconteceu e vereis então que, frente ao que é justo, não sou homem de ceder por medo da morte a ninguém. E que além de não ceder, estou pronto também para morrer. O Sócrates, ele recebe uma condenação à morte por cicuta. Mas veja, isso não faz com que o Sócrates fuja da sua missão. Na segunda parte, o Sócrates recebe a pena, a morte, a cicuta, e ao receber a pena, ele pode propor algo, né, para sair daquela pena, pagar uma fiança, ele pode ser exilado e tantas outras. Mas ele se recusa. Diz Sócrates lá pelas tantas da segunda parte: se vos digo que precisamente esse é o maior bem para o homem, pensar todos os dias na virtude e nos outros assuntos que me ouvistes discutindo e pesquisando a meu respeito e dos outros, e que uma vida sem tais pesquisas não é digna de ser vivida. Então, olha, Sócrates, faz o seguinte, você será absolvido, mas você vai ter que parar de estar filosofando por aí, refletindo, examinando a própria vida. Você tem que parar com esse negócio de negar os deuses da cidade. O Sócrates diz que prefere a morte do que viver uma vida não examinada, não pensada, não refletida. Na terceira parte, o Sócrates vai falar com aqueles, né, que votaram contra e com aqueles que votaram a favor do seu julgamento, que é a última parte. E o Sócrates diz o seguinte: olha, eu não tenho medo da morte. Tudo que eu fiz foi por este Deus. E mais, nós não sabemos o que é a morte. Então, por que temê-la, se ninguém sabe o que a morte é? E o Sócrates diz que é impossível um homem que viveu a vida de maneira boa, bela e justa. É daqui onde tem aquele famoso dito que extrai-se da obra: se tu sofres a injustiça, alegra-te, porque a verdadeira condenação é cometê-la. E o Sócrates diz: eu não cometi injustiça alguma. Mas vós, meus acusadores, vós agem injustamente, e vocês têm que temer mais do que a mim, porque por mais que eu seja condenado à morte, é impossível que um homem que viveu de maneira justa, buscando aquilo que é bom, belo e verdadeiro, ouvindo o daimon, ouvindo Deus e fazendo a vontade desse Deus, examinando a própria vida, ajudando as pessoas, jovens e velhos, a cultivar a própria vida, a viverem melhor, a se tornarem cidadãos melhores, buscarem as virtudes, buscarem cuidar primeiro das coisas da alma e não da riqueza, e não dos seus corpos, que são efêmeros. É impossível que o homem que buscou a vida inteira, vivendo de maneira justa, ainda que morra, sofra. Ainda que morra, aconteça um mal com ele. E aqui eu lembro de João 11:25, né? As palavras de Jesus, quando Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então veja aqui o paralelo com Sócrates. Olha, eu vivi a minha vida inteira investigando, examinando a verdade, cultivando as virtudes, examinando a mim mesmo. Então quem sofre a injustiça, alegra-te, porque a verdadeira condenação é cometê-la. Eu não cometi injustiça alguma, eu estou sofrendo a injustiça. Pois bem, Sócrates é condenado à morte por cicuta e morre defendendo os seus princípios, valores e cumprindo a missão que ele recebeu do daimon, do Deus, e defendendo a verdade, mostrando para todos que ali estavam, inclusive e sobretudo para os seus discípulos, que é preferível morrer 1000 vezes, como ele fala, 100 vezes, né, do que viver para não ter uma vida examinada, uma vida refletida, porque esta vida não vale a pena ser vivida.